amigas, sejam bem-vindas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre crescimento capilar, que é um assunto que eu particularmente precisei pesquisar muito para entender o que realmente funciona e o que traz resultados. Para quem me acompanha há mais tempo já deve saber que eu passei pela fase de transição capilar, tive corte químico e quase perdi o meu cabelo completamente. Ele ficou extremamente quebrado, ressecado, poroso, não respondia a nenhum tipo de tratamento e, é claro, não crescia. E nesse período eu pesquisei muito sobre crescimento capilar, testei vários produtos e foi um perrengue danado para eu conseguir encontrar algo que realmente me trouxesse resultados. E a verdade é que não existe um único produto que vai te fazer ter resultados, ter um crescimento capilar. Se você quer ter um crescimento capilar, você precisa criar um combo de tratamento para fortalecer o seu cabelo e para conseguir ver resultados. E foi exatamente isso que eu fiz e é isso que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Eu tô explicando um pouquinho da minha história porque o meu cabelo não é grandão, então vocês podem pensar, mas quem é Mariana na fila do pão para falar sobre crescimento de cabelo? Mas apesar dele não ser grande, hoje ele tá grande demais em comparação ao que ele ficou, ao que ele tinha ficado, né? Então foi com muito tratamento que eu consegui acelerar o crescimento do meu cabelo e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu vou te contar todos os detalhes do que eu fiz para acelerar o crescimento do meu cabelo e o que você também pode fazer para acelerar o seu. Eu já adianto que são coisas bem simples, bem óbvias, mas a verdade é que na maioria das vezes a gente sempre ignora o óbvio e é ele que dá resultado. Então se você quiser ter um cabelão, você vai ter que seguir cada processo, vai ter que ter disciplina e vai ter que fazer o óbvio sim. Então senta aí que hoje é dia de aulas, a gente tem muito que conversar sobre crescimento capilar. O primeiro passo, sem dúvidas, é o mais importante de todos, que é entender que o nosso corpo é uma máquina. Eu sei que cada pessoa tem as suas individualidades, tem os seus problemas, mas de modo geral o nosso corpo realmente funciona como uma máquina e você precisa dar a ele o que é necessário para ele funcionar. Então faça os seus exames para identificar se você não tem nenhuma alteração hormonal, nenhum déficit de vitamina que impeça o crescimento do seu cabelo. Só cuidando da raiz do problema é que você vai conseguir ter resultado. Se você não cuidar disso, nenhum tratamento vai ser eficiente para fazer o seu cabelo crescer. Então leva a sua saúde a sério, cuide bem dela, porque quando você cuida da sua saúde, quando você vê o que está acontecendo com o seu corpo, você tem resultados não só no crescimento e beleza do seu cabelo, mas também em outros aspectos físicos, como o crescimento da unha, sobrancelha, pele bonita e tudo mais. Outro ponto importante é a questão da genética. É claro que ela influencia no seu cabelo, na verdade é ela que determina como vai ser o seu cabelo. Por isso que tem pessoas com um crescimento mais acelerado, enquanto outras têm um crescimento mais lerdo mesmo, mas isso não significa que o seu cabelo não vai crescer. Então para de usar essa desculpa para falar que o seu cabelo não cresce, você não liga muito para isso, porque se você tratar, cresce sim. O meu cabelo nunca teve um bom crescimento e além disso ele passou por um processo muito difícil, teve transição, teve corte químico, ele foi extremamente curto, acabado e se não fosse muito cuidado, muita disciplina, ele não estaria assim hoje, porque ele não tá 100%, não tá do jeito que eu gostaria que ele tivesse, não tá do jeito que eu sonho, mas ele já melhorou muito. E o que eu vou falar agora pode até te dar uma desanimadinha, mas você precisa saber que o crescimento capilar acontece de dentro para fora. Eu sei que é até óbvio, mas infelizmente a gente não faz o óbvio, porque queremos tudo para ontem, somos imediatistas e aí a gente fica tentando solucionar os nossos problemas com atalhos mais rápidos e que na maioria das vezes não traz resultado. E é nessa hora que a gente fica recorrendo a vários produtos, a vários tipos de tratamento diferentes para o crescimento capilar, ao invés de focar no básico e no que realmente funciona, porque é o básico que dá resultado, gente. Então o crescimento capilar acontece de dentro para fora e enquanto você não entender isso e não passar a cuidar primeiro de dentro para refletir para o seu cabelo, para o lado de fora, você não vai ter resultados. Eu sei que o nosso cabelo cresce em média cerca de 1 centímetro a 1,5 centímetros por mês, mas isso só vai acontecer se você der ao seu corpo nutrientes essenciais para que ele consiga fazer o seu cabelo crescer. Não adianta se entupir de produto e se entupir de bobeira ao mesmo tempo, achando que o seu cabelo vai crescer, porque o crescimento acontece de dentro para fora. Então cuida muito bem da sua saúde, da sua alimentação, beba água que você vai ver o resultado. Agora partindo para a parte mais prática, que eu sei que vocês gostam, eu vou falar tudo que eu fiz para acelerar o crescimento do meu cabelo, além dessas coisas mais óbvias que eu já falei até agora, tá bom? Uma das coisas que eu fiz e que notei uma grande diferença foi cuidar do couro cabeludo.
O nosso couro cabeludo é como se fosse um solo. É dali que nasce cada fiozinho. E esse solo precisa estar fértil e saudável, porque se ele não tiver, o que nasce dali também não vai estar. Então, você precisa cuidar do seu couro cabeludo, é por isso que é tão importante manter um couro cabeludo saudável. No meu caso, o que eu faço é esfoliação e massagem no couro cabeludo pelo menos 2 vezes por semana. Além, é claro, dos cuidados básicos, como a limpeza, evitar coçar, evitar dormir com ele molhado e, além disso, usa tônicos específicos para fortalecer o crescimento capilar, fortalecer os folículos capilares. É claro que o tônico é só um extra, não adianta usar o tônico e não cuidar das outras coisas que eu já falei no início do vídeo, tá bom? Então use o tônico como um extra. O cronograma capilar também me ajudou muito, principalmente a manter a frequência de cuidados com o meu cabelo. Eu não vou me aprofundar muito aqui nesse assunto, porque o cronograma é muito particular, muito individual, mas foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer e tenho certeza que você vai gostar e vai ver o resultado também no seu cabelo se você fizer. Mas assim, o mais importante é começar a fazer para você conseguir entender o que o seu cabelo precisa, o que ele tá querendo naquele momento, e aí você vai conseguir realmente identificar e dar a ele o que ele precisa para crescer e ficar saudável. E essas 3 etapas do cronograma capilar, que é nutrição, hidratação e restauração, são essenciais porque ela repõe a água, a massa e o óleo do cabelo. Então é necessária para todo tipo de cabelo praticamente. É claro que cada cabelo tem a sua necessidade, tem as suas individualidades e é só fazendo o cronograma capilar que você vai identificar o que o seu cabelo precisa, mas de forma geral o cronograma é essencial para cuidar aí da repor a massa, repor os óleos e repor a água do seu cabelo. E além disso, o cronograma também me ajudou a manter uma frequência de manutenção, frequência de lavagens do meu cabelo. Eu lavo 3 vezes por semana e pra mim essa é uma quantidade essencial, deixa meu couro cabeludo limpinho e saudável e recomendo que você faça o mesmo, mas eu entendo que a vida é muito corrida, que talvez você não tenha tempo suficiente pra fazer isso, mas pelo menos 2 vezes na semana eu também considero ok. Então eu falei muito da importância do couro cabeludo saudável, né? Lembrando que o cronograma capilar trata o que tá aqui, olha, trata o que já nasceu, entendeu? E os cuidados com o couro cabeludo trata o cabelo que ainda vai nascer. Então é muito importante você saber diferenciar isso e saber o cuidado específico para o couro cabeludo e para o cabelo, entendeu? E esse foi o sistema que eu usei para fazer o meu cabelo sair da estaca zero e conseguir desenvolver, conseguir crescer. Como vocês viram, eu não citei nenhum produto caro e você não vai precisar de nenhum produto caro para fazer o básico, para fazer o seu cabelo crescer de fato. É claro que a gente utiliza produtos, utiliza outros tipos de tratamento para ter um combo completo, para ter mais resultados ainda. Mas não adianta você usar o melhor produto que for e se não cuidar de dentro para fora, você não vai conseguir ter resultado. Então, antes de se preocupar em qual é o próximo produto que eu compro, o que eu preciso para crescer o meu cabelo, você precisa fazer o básico. Se preocupa com isso e depois você procura outros produtos que também vão favorecer o seu crescimento capilar, tá bom? E o sistema é esse, gente, bem básico, bem simples. Tudo que você precisa fazer é fazer o óbvio e ter constância, entender que é um processo lento, demorado, não vai acontecer da noite pro dia e que você precisa ter constância. Não adianta fazer um mês e desistir porque não viu o resultado, porque o processo é lento mesmo, mas é um processo que funciona. Não adianta também ficar tentando pegar vários atalhos, tentando inventar a roda e não ter resultado, só ficar ali perdendo tempo e perdendo dinheiro porque você não tá cuidando de dentro pra fora primeiro. A gente costuma mesmo ignorar tudo isso e sempre tentar ir pelo caminho mais fácil. Eu também já fui assim, mas eu não vi resultado enquanto eu não coloquei em prática tudo que eu tô falando aqui no vídeo. Eu tô compartilhando com vocês e espero muito que vocês também façam e não fique tentando pelo caminho mais fácil. É difícil, mas é o que vai te dar resultado. Esse foi o vídeo. Esse foi o passo a passo do que eu fiz para ter resultado e para fazer o meu cabelo crescer de forma mais acelerada. Eu espero muito que vocês também façam e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para receber os próximos conteúdos. E se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo que vai ser um prazer te responder também, tá bom? Um grande beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!